Boa noite, meus queridos alunos de Bocaiúva, do Colégio Severino Ribeiro. Eu estou aqui conforme combinado, né? A partir de agora a gente vai gravar umas aulas. E a primeira aula, a aula 01, como revisão para o primeiro ano, para o segundo e para o terceiro ano alfa. A matéria primeira vai ser cinemática. A palavra cinemática vem de cinema. Cinema fala de quê? Movimento. A cinemática é a parte da mecânica que tem como objetivo estudar todos os movimentos que existem no nosso mundo clássico sem se preocupar com suas causas. A cinemática ela estuda o movimento, mas não estuda a causa. Quem estuda a causa do movimento? A causa do movimento é estudada na dinâmica. Existem dois tipos de cinemática. A primeira cinemática é chamada de cinemática escalar. A palavra escalar vem de módulo. Módulo significa valor. Nessa cinemática nós vamos estudar o valor das grandezas. Qual o valor da velocidade? Qual o valor do tempo? Qual o valor da distância? Qual o valor da aceleração? O primeiro movimento estudado pela cinemática escalar é o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. A palavra retilíneo quer dizer reto. Nesse movimento, a trajetória quer dizer caminho. O caminho é uma reta. E a palavra uniforme quer dizer o quê? O tempo passa, o tempo voa e a velocidade continua a mesma. Quais são as equações matemáticas que nós estudamos no MRU, no movimento retilíneo uniforme? No movimento retilíneo uniforme, nós achamos a grandeza distância, achamos a grandeza velocidade e também achamos a grandeza tempo. Como é que a gente faz para calcular distância? Distância, D, é o produto da velocidade vezes tempo. Velocidade é a razão entre a distância sobre o tempo. E o tempo é a razão entre a distância dividido pela velocidade. Para não esquecer nunca, presta atenção, olha o pulo do gato. Deus vê tudo. Vê Deus tudo. Tudo Deus vê. Essas grandezas, distância, velocidade e tempo, a distância, ela pode ser expressa ou no metros ou no quilômetros. No Sistema Internacional de Medidas, SI, a unidade é metros. A velocidade pode ser expressa no metros por segundo ou quilômetros por hora. No SI é metros por segundo. E a grandeza tempo também pode ser expresso em hora, minutos ou segundo. No SI é o segundo. Como é que a gente faz para transformar quilômetros para metros, Emerson? Como é que eu faço, né, professor Emerson? Quilômetro para metros, você vai multiplicar por 1000. 1 quilômetro é 1000 metros. 2 quilômetros, 2000. 3 quilômetros, 3000. Você multiplica por 1000. E o contrário? Como é que passa metros para quilômetros? Se um multiplica, o outro o quê? Divide por 1000. Como é que a gente faz para transformar metros por segundo para quilômetros por hora? Multiplica por 3,6. E o contrário? Divide por 3,6. Por que isso? Porque na física tudo tem que estar na mesma unidade. E o tempo? Hora para minutos, multiplica por 60. Minutos para segundo, multiplica por 60. Hora para segundo, multiplica por 3.600. E o contrário da multiplicação é o quê, Hamilton? Divisão. Segundo movimento estudado pela cinemática escalar é o MU, conhecido como movimento uniforme. Qual a diferença do MU para o MRU? A diferença é que nesse movimento a trajetória tem que ser retilínea e nesse movimento não é obrigatoriamente uma reta. Pode ser ou pode não ser. A equação horária desse movimento é S igual a SO mais VT. Para não esquecer, sozinho sentado vendo televisão. Ou então o quê? Sorvete. Tá? Eu posso, professor Emerson, usar as equações do MRU para o MU?
Pode. Por que que pode? Porque a velocidade é o quê? Constante. Acompanha comigo quantas grandezas eu tenho aqui. S é uma grandeza, posição final. SO é outra grandeza, posição inicial. V é outra grandeza e T tem 4 grandezas. Dessas 4, 2 não mudam nunca. Quem é elas? A posição inicial, porque eu posso marcar, e a velocidade. As outras grandezas mudam. À medida que o tempo passa, a posição vai mudando. Tá? O movimento uniforme ele pode ser de 2 tipos. Ele pode ser progressivo ou ele pode ser o quê? Regressivo. Quando que o movimento uniforme é progressivo? Ele é progressivo, olha o português, se, só se só, a velocidade for positiva. Progressivo é que está crescendo. Ele é regressivo se a velocidade for o quê? Negativa. No movimento uniforme progressivo, quando você constrói o gráfico, eu vou ter o quê? Uma reta crescente. E no movimento uniforme regressivo, a reta é o quê? Decrescente. Então não esqueça, né? Recapitulando, não esqueça. A diferença do movimento retilíneo uniforme para o movimento uniforme é que um é obrigatoriamente reto e o outro não é obrigatoriamente reto. E não esqueça que no movimento uniforme eu posso ter um movimento progressivo, quando a velocidade é positiva, ou regressivo. Eu espero que vocês possam ter entendido. Estude bastante, pessoal aí de Bocaiúva, pessoal de Montes Claros. E quem tiver ter gostado da aula, faça um comentário, tá bom? Para preparar para a próxima aula. Um abraço para vocês. Valeu!